Olá, como estamos? Pois bem, hoje iremos falar sobre um assunto que, no meio deste mundo científico, percorre bastante, que é a unificação entre a teoria da relatividade e a física quântica. Mas antes da gente introduzir a respeito disso, acho válido fazer um pequeno introito a respeito da linha do tempo histórica, né, dessa teoria e desse conceito da física quântica. Pois bem, em 1900, Max Planck propõe a quantização de energia, resolvendo o problema da radiação do corpo negro, e assim nascem os quanta de energia. Este é o marco zero da física quântica. Já em 1905, Einstein publica a teoria da relatividade restrita, revolucionando os conceitos de espaço e tempo, ao propor que ambos são relativos ao observador. Pois bem, em 1913 a 1915, Niels Bohr desenvolve um modelo atômico que aplica hipóteses quânticas ao átomo, iniciando formalmente a mecânica quântica moderna. Pois bem, consolidando essas teorias, nós chegamos a 1915 também, onde Einstein publica a teoria da relatividade geral, integrando a gravidade ao espaço-tempo curvo. A gravidade deixa de ser uma força para se tornar geométrica, a partir da geometria. Já na década de 1920 e 1930, Werner Heisenberg formula o princípio da incerteza. Lá em 1927, Erwin Schrödinger desenvolve sua equação de onda. Paul Dirac unifica a mecânica quântica com a relatividade especial e a formalização completa da mecânica quântica com os princípios da incerteza e equações de onda. Mas assim, as tentativas de unificação aconteceram principalmente em 1950, a partir dos avanços para combinar a mecânica quântica com a relatividade especial, dando origem à teoria quântica de campos, que descreve todas as forças fundamentais, exceto a gravidade. E em 1999, Gerard de Hooft ele recebe o Prêmio Nobel por trabalhos na unificação das forças fundamentais da física, incluindo os avanços em teorias quânticas de campo. E ainda mais chegando para os tempos de agora, na era moderna, em 2023 e 2025, pesquisadores da Universidade de Khon Kaen, na Tailândia, e da Universidade de Ciência e Tecnologia de Nanjing, na China, anunciam uma nova equação que une formalmente princípios da relatividade geral com a mecânica quântica, considerando um avanço rumo a uma teoria de tudo, onde físicos poloneses também propõem um modelo que pode finalmente unir relatividade geral e mecânica quântica, gerando uma nova esperança para a unificação definitiva das teorias. Física quântica é o ramo da física que estuda fenômenos extremamente pequenos, os subatômicos. Ela revoluciona a ciência ao desafiar os conceitos clássicos da física, e ela é natureza probabilística e discreta. Conceitos fundamentais: dualidade onda-partícula. Partícula como elétron e fótons apresentam o comportamento tanto de partículas quanto de ondas, depende de experimento. A matéria e a energia podem se manifestar como pacotes discretos ou como ondas espalhadas. Isso significa que não podemos definir categoricamente o que é uma partícula, porque ela se adapta ao experimento. Princípio da incerteza, Heisenberg, 1927. Proposto por Werner Heisenberg, e não é possível conhecer simultaneamente com precisão absoluta a posição e a velocidade, momentum, de uma partícula. Quanto mais tenta medir uma grandeza, menos se sabe da outra. Não é uma limitação tecnológica, mas uma característica fundamental da natureza. Superposição quântica. Um sistema quântico pode existir em vários estados simultaneamente antes de ser medido. A medição faz com que o sistema colapse em um único estado observável. Essência para fenômenos de interferência e entrelaçamento. Exemplo, o famoso gato de Schrödinger. Experimento mental onde um gato estaria simultaneamente vivo e morto até ser observado. Emaranhamento quântico. Partículas entrelaçadas influenciam instantaneamente
mesmo estando separados por grandes distâncias. Desafia a noção clássica de causalidade local. Einstein chamava isso de ação fantasmagórica à distância e tinha dificuldade em aceitar. Colapso da função de onda. A função de onda representa as probabilidades de onde a partícula pode estar. A medição faz a função de onda colapsar para uma posição ou estado específico da partícula. Antes da medição, múltiplas possibilidades, depois uma realidade definida. Aplicação prática. Efeito fotoelétrico. Luz liberando elétrons de um metal quando incide sobre ele demonstrou que a luz tem natureza de partícula, fóton. Foi fundamental para a física quântica e rendeu o Nobel a Einstein. Aplicação painéis solares que convertem luz em eletricidade. Tunelamento quântico. Partículas atravessam barreiras que classicamente seriam impossíveis de superar. Aplicação, funcionamento em microchips e processadores modernos. Outras tecnologias quânticas. Laser, emissão estimulada de fótons em coerência. Ressonância magnética, manipulação de spins atômicos para imagens médicas. Transitores, base de toda eletrônica moderna. Criptografia quântica, comunicação ultra segura usando emaranhamento. Microscopia eletrônica, usando a natureza ondulatória dos elétrons. Difração de elétrons, técnica para estudar a estrutura de matéria. Curiosidades. Revolução do pensamento. Desafiou a visão determinista da física clássica de Newton, introduzindo um universo fundamentalmente probabilístico. Até Einstein teve dificuldades em aceitar suas conclusões, apesar de ter contribuído significativamente para o seu desenvolvimento. Sua famosa frase, Deus não joga dados com o universo, expressando desconforto com a natureza probabilística da quântica. O experimento da dupla fenda. Um dos experimentos mais importantes da física, ela demonstra a dualidade onda-partícula e a superposição quântica. Quando não observamos, elétrons criam um padrão de interferência, comportamento de onda. Quando observamos, criam um padrão de partículas individuais. O ato de medir muda o resultado. O gato de Schrödinger. Experimento mental proposto em 1935. Ilustra a estranheza do mundo quântico. O gato numa caixa com veneno acionado por um evento quântico. Segundo a quântica, o gato estaria simultaneamente vivo e morto até abrirmos a caixa. Mostra o absurdo de aplicar lógica quântica ao mundo macroscópico. Sobre a teoria da relatividade. A relatividade restrita foi proposta por Albert Einstein em 1905 e conta com dois postulados principais. O primeiro é o princípio da relatividade. As leis da física são as mesmas para todos os observadores em referenciais inerciais, ou seja, em movimento uniforme. Isso significa que não existe um referencial absoluto e privilegiado no universo. O segundo postulado é a constância da velocidade da luz. A velocidade da luz no vácuo é sempre a mesma e que gira em torno de 300.000 km por segundo. Essa é a maior velocidade que qualquer coisa pode atingir em todo o universo, independente da fonte de energia, independente do observador. O espaço-tempo demonstrou que espaço e tempo não são entidades separadas, mas entrelaçados num único tecido quadridimensional chamado espaço-tempo. Outro conceito fascinante é a dilatação do tempo. O tempo passa mais devagar por objetos em movimento em relação a um observador estacionário. Quanto mais rápido algo se move, próximo à velocidade da luz, mais devagar o tempo passa para esse objeto. Há também a contração dos comprimentos. Objetos em movimento ficam achatados na direção do movimento, quando observados de fora. E claro, temos a equação mais famosa da física. E igual a mc ao quadrado. Essa equação expressa a equivalência entre a massa e a energia, mostrando que massa pode ser convertida em energia e vice-versa. Essa é a base das reações nucleares e da bomba atômica. Além disso, Einstein demonstrou o fim do éter. Não existe a substância éter, que antes se pensava ser o meio necessário para a propagação da luz. A luz se propaga no vácuo, sem precisar de nenhum meio material. 10 anos depois, em 1915, Einstein publicou a Teoria da Relatividade Geral, expandindo essa teoria para adicionar a aceleração da gravidade. A presença de massa e energia curva o espaço-tempo ao seu redor. A gravidade não é mais vista como uma força convencional, como Newton propôs, mas o efeito da curvatura do espaço-tempo. O objeto segue trajetórias curvas não porque uma força os puxa, mas porque o espaço-tempo em si está curvado. Uma boa analogia é imaginar uma bola de boliche e uma cama elástica. Ela cria uma depressão e os objetos menores rodam em direção a ela. A relatividade geral tem uma natureza contínua e determinista, ao contrário da física quântica. Ela funciona perfeitamente em escala cósmica, e quanto maior a massa, maior a curvatura do espaço-tempo.
A teoria fez várias previsões que foram confirmadas posteriormente. Os buracos negros são regiões onde a curvatura do espaço-tempo é tão intensa que nem a luz consegue escapar. A emissão da luz mostra que a luz se curva ao passar perto de objetos massivos, formando as chamadas lentes gravitacionais. Isso foi confirmado em 1919, durante um eclipse solar observado aqui no Brasil, em Sobral, no Ceará. A expansão do universo demonstra que o próprio espaço está em expansão. Essa descoberta foi feita por Edwin Hubble, baseada nas equações de Einstein. As ondas gravitacionais são ondulações do tecido do espaço-tempo, causadas por eventos cósmicos violentos, como a colisão de buracos negros. Elas foram observadas pela primeira vez em 2015 pelo Observatório LIGO, confirmando uma previsão feita 100 anos antes. Há também a dilatação gravitacional do tempo. O tempo passa mais devagar perto de campos gravitacionais intensos. A relatividade não é apenas teoria abstrata, ela tem aplicações práticas muito importantes no nosso dia a dia. Um exemplo perfeito é o sistema de GPS. Os satélites GPS orbitam a Terra a cerca de 20 mil km de altitude, e os efeitos relativísticos precisam ser corrigidos para que o sistema funcione. Pela relatividade especial, os relógios dos satélites, que se movem muito rápido, atrasam cerca de 7 microsegundos por dia. Mas, pela relatividade geral, esses mesmos relógios, estando uma gravidade mais fraca, adiantam cerca de 45 microsegundos por dia. O efeito líquido é um adiantamento de 38 microsegundos por dia. Isso pode parecer pouco, mas sem essa correção relativística, os erros de localização acumulariam cerca de 10 km por dia. Outras aplicações incluem o estudo de buracos negros para compreender fenômenos externos do universo, o uso de lentes gravitacionais para detectar exoplanetas e galáxias distantes, a cosmologia para entender a origem, a evolução e destino do universo, e a sincronização de redes, em telecomunicações e sistemas financeiros que exigem precisão temporal extrema. É interessante notar também que Sobral, no Ceará, foi essencial para comprovar a teoria em 1919, durante o eclipse solar, e que sem a correção relativística, o GPS teria erros de quilômetros. A teoria da relatividade mudou drasticamente a nossa compreensão do tempo, espaço, energia e gravidade. Vamos às diferenças fundamentais. A física quântica vive uma escala subatômica, é probabilística e discreta. Já a relatividade vive uma escala cósmica, é determinística e contínua. Já parou para pensar por que elas não se entendem? O grande problema da física moderna é a incompatibilidade fundamental que aparece quando tentamos unificar a gravidade, descrita pela relatividade, com as outras três forças fundamentais da natureza: o eletromagnetismo, a força nuclear forte e fraca, descritas pela física quântica, em condições extremas. Dentro disso, temos situações onde o conflito emerge. Por exemplo, os buracos negros, que no centro há um ponto de singularidade de massa infinita, onde a relatividade prevê a singularidade, mas na escala da singularidade, a quântica deveria dominar, mas mesmo assim não domina, e por isso não sabemos quais das usar. Dentro disso, temos outros exemplos, como o horizonte de eventos e o Big Bang, que começou num ponto minúsculo, assim como a singularidade, e explodiu e gerou tudo que temos hoje em dia. Bom, dentro disso temos conceitos conflitantes profundos, como o espaço-tempo contínuo versus discreto. A relatividade descreve que o espaço-tempo é um tecido liso e contínuo, já a quântica sugere que na menor escala, a escala de Planck, que é de 10 a menos 35 metros, tudo é granulado e probabilístico. Também temos o determinismo versus a probabilidade. A relatividade é dada uma condição inicial e o futuro é determinado com precisão. Na quântica, só podemos calcular probabilidade, nunca certeza, porque é tão difícil resolver esse conflito. Vamos lá. Ambas teorias já foram exaustivamente testadas e ambas estão corretas em seu domínio. A quântica é perfeita para o mundo quântico, mas falha no cosmológico. E a relatividade é perfeita no mundo cosmológico e falha no mundo quântico. E esse é o grande problema. E com isso, precisamos criar uma teoria que funcione em todas as escalas simultaneamente, isso sendo o maior problema da física atual. Alguns pesquisadores de destaque internacionais é Gerrit Rolf, físico holandês, vencedor do Prêmio Nobel de Física de 1999. Ele foi pioneiro na unificação das forças fundamentais. Ele teve contribuição essencial para a teoria quântica de campos e propôs ideias sobre informação sobre os buracos negros. Também temos Leonard Swings, que era da Universidade de Stanford, um dos pais da teoria de cordas e também famoso pelo seu debate com Stephen Hawking sobre o paradoxo da informação. Alguns avanços recentes de 2023 até 2025 é a teoria da pós-quântica do Colégio Universitário de Londres, que tenta modificar a quântica para encaixar a gravidade, e a Universidade de Koh Ren, na Tailândia, e Nanjing, na China,
também começaram a fazer novas equações que unem formalmente princípios das duas teorias. Físicos poloneses, e agora em 2025, começaram a fazer um modelo que finalmente une todas essas teorias. E aí a gente parte para o desafio da teoria de tudo, buscar uma teoria que unifique todas as forças fundamentais, um dos maiores desafios da física no século XXI, e também debater e pesquisar com continuidade extrema nessa pesquisa. E trazemos como questionamento final a seguinte coisa: a ciência é um processo de construção. O que hoje pode ser impossível pode ser a realidade de amanhã. E a física serve para isso, para nos mostrar esse nosso possível futuro e expandir os nossos conhecimentos e de toda a humanidade. Tiramos como conclusão que a física quântica e a relatividade são pilares da física moderna. A incompatibilidade entre elas ainda é uma incógnita no mundo científico, trazendo bastante questionamento entre os especialistas. Mas avanços atuais dão uma esperança sobre a unificação de tudo. Cada um explica fenômenos em escalas diferentes, com precisões enormes, e suas aplicações práticas transformam nossa sociedade atualmente. Luciana, meu amor, a gente precisa fazer um pedido muito importante pra você, então eu vou colocar umas fotos de gatinhos fofinhos enquanto eu falo, pra ver se te emociona e compadece seu coração. Esse canal já tem 3 anos de vídeo de todo o ensino médio que eu fiz, e esse é o último vídeo que já tem quase 20 minutos de duração, e eu apanhei muito pra fazer esse vídeo. E mesmo assim, meus amigos precisam de uma nota para passar de ano, né? E eles precisam terminar o ensino médio. Então, eu te peço encarecidamente para dar a nota máxima nesse trabalho. Dê a nota aí que encher seu coração, sabe? Que a nota máxima encha seu coração, por favor. Até porque é a nota que meus amigos precisam para passar de ano. E até para encerrar o canal com chave de ouro, né? Então, não deixe meus amigos para trás, por favor, para que eles consigam viver bem a vida deles. Obrigado.